Mateus capítulo 5. Evangelho de Jesus segundo o apóstolo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Nós vamos por algumas semanas meditar nessa passagem, vamos meditar nesse texto. Mateus 5, verso 1 ao verso 12. E a partir desse texto nós queremos responder a seguinte pergunta: o que significa ser feliz? O que é ser feliz de verdade? Espero que Deus conduza essa palavra ao seu coração. Nosso objetivo é justamente esse, irmãos: aprender de Deus o que significa ser feliz, confrontar os nossos conceitos de felicidade e compará-los à luz da palavra. Então vamos ler Mateus 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Amém. Meus irmãos, talvez a melhor maneira de começar a abordar esse texto seja dizendo o seguinte: esse texto que a gente acabou de ler é uma profecia. As palavras que Jesus disse aqui, elas foram profetizadas no Antigo Testamento. Se você pudesse olhar comigo, Deuteronômio capítulo 18, você vai deixar Mateus 5 marcado, mas em Deuteronômio capítulo 18, você vê que Moisés, você verá que Moisés se posicionou a respeito de o que o Senhor Jesus falou nesse capítulo. Deuteronômio 18, verso 15 e verso 18. Então, Deuteronômio capítulo 18, verso 15 diz o seguinte: aqui são as palavras de Moisés: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E no verso 18: suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Moisés está falando que viria um homem maior do que ele, seria um profeta. Lembra que Moisés é profeta, inclusive Moisés é o maior profeta do Antigo Testamento, mas ele diz que viria um profeta semelhante a ele, maior do que ele, em autoridade, em poder, e esse profeta iria falar e as pessoas iriam escutá-lo. Esse texto que lemos de Mateus capítulo 5 é o primeiro discurso de Jesus, são as primeiras palavras. Jesus está inaugurando o seu ministério. E como é que ele começa o seu primeiro sermão? Como é que ele começa o seu primeiro contato com as pessoas? Jesus começa ensinando o caminho da felicidade, o caminho de como ser feliz, ou o modo de vida de quem é feliz. Esse é o significado da expressão bem-aventurado. Bem-aventurado poderia ser traduzido tranquilamente como
feliz. Então, se você fosse fazer a leitura do texto desses termos, você diria: felizes os humildes de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, e por aí vai. Agora, essa felicidade da qual Jesus está falando é uma felicidade interior, é uma felicidade da alma. Aqui, meus irmãos, quando você lê a expressão bem-aventurado, você deve compreender tanto como sendo o caminho da felicidade, como sendo o fato da felicidade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: o caminho para você ser feliz é assim, e ao mesmo tempo o comportamento de quem é feliz é assim. Ele está se referindo às duas coisas. No versículo 12 ele diz que todas essas verdades que ele acabou de descrever, os humildes, os que choram, os mansos, ele diz: essas verdades devem levar vocês a se regozijar e exultar. E aqui eu queria te chamar a atenção. Isso parece uma grande contradição. Como ser feliz chorando? Como ser feliz assumindo que você é fraco? Como é ser feliz sendo misericordioso? Como é ser feliz sendo perseguido? A maneira como Jesus constrói o seu primeiro discurso, irmãos, desconstrói completamente a ideia de felicidade que as pessoas têm. Porque as pessoas que estão felizes, normalmente elas fogem do choro. As pessoas que querem ser felizes, normalmente fogem da perseguição, do comportamento de ter alguém conspirando contra a sua vida. As pessoas fogem disso para ser feliz. Mas Jesus diz: é nesse tipo de coisa que você é feliz. Então o que nós aprendemos de cara aqui nesse sermão? É que o conceito de felicidade de Jesus é diferente do nosso. Jesus ensinou felicidade de uma maneira que nós não conhecemos. Jesus disse que felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os misericordiosos, felizes são os perseguidos, os injuriados. E você pode ler esse sermão e dizer: não, esse tipo de felicidade eu não quero. Aliás, isso aqui é o que eu passo a minha vida inteira correndo. Eu estou correndo de perseguição, eu estou correndo de qualquer tipo de sofrimento. Mas, irmãos, é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, que o caminho para a verdadeira felicidade passa pelo sofrimento. Essa é a primeira coisa. E é por isso que eu estou falando para vocês que Jesus começou um sermão. O seu primeiro sermão, embora seja muito linda essa mensagem, você não pode perder esse elemento. Essa mensagem de Jesus chocou o coração de todas as pessoas. O sermão de Jesus, ele virou de cabeça para baixo tudo que as pessoas pensam a respeito de felicidade. E esse sermão, passado 2000 anos, continua fazendo a mesma coisa. Todas as vezes que você lê isso aqui, você diz: não, definitivamente o que Jesus disse de felicidade não é o que eu estou correndo atrás. Não é o que eu estou querendo para a minha vida. Isso aqui que Jesus chama de felicidade, na minha interpretação, parece sofrimento com o nome de felicidade. E é por isso que esse sermão é tão chocante. Porque no tempo de Jesus, o conceito de felicidade das pessoas não era tão diferente do nosso. Felicidade é você ter ambição. Felicidade é você fazer aquilo que você quer. Felicidade é você ser valente, nobre, guerreiro. Jesus diz que felizes são os mansos, né? Então, na mentalidade do homem antigo, que via a felicidade como sendo aquele guerreiro que vai para a batalha e vence muitos inimigos, Jesus diz que felizes são aqueles que são fracos, felizes são aqueles que são perseguidos. Jesus chocou as pessoas, e ele continua chocando a gente ainda quando nós lemos isso. Então todo o capítulo de 5 a 7 descreve esse estilo de vida. Você deve ler esses capítulos tendo a seguinte ideia em mente: Jesus está ensinando a ética de quem está no reino de Deus. Existem dois reinos. Existe o reino de Deus e existe o reino desse mundo. E os dois reinos têm a sua ética, o seu modo de comportamento. E Jesus aqui está apresentando a ética de quem é do reino, dizendo mais ou menos o seguinte: você é do reino de Deus, você é de Jesus, você é do reino dos céus, então você precisa adotar essa ética como sendo a sua. Eu me identifico com esse tipo aqui. Então, para a gente compreender bem esse sermão, eu queria dizer para vocês que hoje
a nossa mensagem é um pouco mais introdutória. Eu queria olhar com vocês o ambiente em que esse sermão foi proferido. Eu queria tentar voltar com vocês um pouco na história e olhar como eram as pessoas no tempo de Jesus, em que momento da história da salvação esse sermão está, quais eram as pessoas, o público-alvo desse sermão de Jesus, e você vai perceber que com essas informações você vai conseguir ler bem, entender bem porque essas palavras foram tão impactantes. Então eu quero começar com o contexto bíblico. Quando eu falo de contexto bíblico, eu estou querendo tratar da seguinte questão: onde nós estamos na história da salvação quando Jesus profere esse sermão? Em que momento histórico os ouvintes de Jesus estavam quando ele proferiu as bem-aventuranças? Então eu quero dizer para vocês que é um momento histórico singular. É a chegada do rei. O rei foi prometido no Antigo Testamento. Vocês lembram as profecias? Isaías capítulo 7, o rei iria nascer de uma virgem. Miqueias capítulo 5, o rei nasceria em Belém. E nos dias de Jesus havia uma grande expectativa. Lembra que os magos vieram do Oriente dizendo que tinham visto a estrela, e a pergunta de Herodes foi: onde há de nascer o rei dos judeus? Então tinha uma expectativa. O rei nasceu. Então esse é um momento muito singular. O rei acabou de chegar. Se você ler o último versículo, ou melhor, a última palavra do Antigo Testamento, você volta poucas páginas aí, vai para Malaquias capítulo 4. Veja qual é a última palavra do Antigo Testamento. Isso diz muito sobre o Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, só voltar umas poucas folhas aí. Qual é a última palavra do Antigo Testamento? Maldição. Maldição. E não podia ser uma palavra diferente, irmãos. O Antigo Testamento é um livro que começa feliz, mas depois fica triste. O Antigo Testamento é um livro de Adão. O Antigo Testamento narra uma história muito triste. Adão foi o primeiro rei da criação. Ele foi a pessoa que foi colocada por Deus para governar o mundo. No entanto, ele caiu. E é por isso que o Antigo Testamento termina com uma maldição. Mas o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, inaugura um novo momento. O rei nasceu. O novo Adão, o segundo Adão, ele é maior que o primeiro. E sabe por que ele é maior que o primeiro? Porque ele não comete erros, ele não peca. E enquanto o Antigo Testamento termina com uma palavra de maldição, o Novo Testamento termina com uma palavra de promessa. Vai lá para Apocalipse, o último versículo do Novo Testamento, e você vai perceber como os testamentos são diferentes nesse aspecto. Apocalipse, vai lá para o último capítulo, o último versículo do Apocalipse. Então nós temos aí o capítulo 22, antes da bênção final, no verso 20, que são as últimas palavras proféticas da Bíblia. Ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vocês estão vendo como é diferente? O Antigo Testamento termina com uma desesperança. O Novo Testamento termina com esperança. A esperança qual é? O rei esteve aqui na terra e em breve o rei vai voltar para consumar o seu reino e inaugurar uma nova era da história. Então o rei veio, ele viveu nesse mundo, a Bíblia diz que ele nunca cometeu nenhum pecado, que ele morreu, uma morte substitutiva, e ele pegou um número grande de pessoas e uniu essas pessoas com ele. Essas pessoas pertencem a ele, essas pessoas são participantes da sua natureza. Essa é a história do Novo Testamento. Então quando você lê o Evangelho de Mateus, você lê assim: o primeiro capítulo de Mateus é a genealogia do rei. Isso é uma coisa importante, não sei se você sabia. Antigamente um rei tinha que provar ele tinha que provar sua majestade. Não era qualquer pessoa que poderia se assumir como rei. O rei tinha que ser descendente, tinha que ter ascendentes reis. Ele tinha que pertencer a uma realeza.
Mateus capítulo 1 começa assim. E aí, às vezes a gente lê a genealogia, fica muito desanimado, né? Com a leitura da genealogia. Abinadab, que é irmão de Naasson, a gente lê isso. Para quê? Isso aqui, não sei porque isso aqui está. Isso aqui é importante. O autor quer provar o seguinte: eu estou falando da chegada do rei, do Messias, do prometido. E eu quero provar para você que é leitor, que ele é da descendência de Davi. Ele é de reis, ele pertence a reis. Só que ele não tem apenas uma ascendência humana, uma realeza humana, ele tem uma realeza celeste. Segundo a carne, ele é filho de Davi, mas segundo Deus, ele é filho de Deus. Então o autor quer provar isso. O rei está chegando. Aí no capítulo 2, o rei é anunciado. Magos estão vindo trazendo presentes para o rei. Irmãos, isso é importante. Quando os magos do Oriente estão trazendo presentes para Jesus, não é porque Jesus era um menino muito pobrinho e que estavam fazendo lá uma espécie de um chá de fraldas, com ouro, incenso e mirra, fosse para pagar as contas dos primeiros meses de Jesus. Como a gente faz, não é? Uma força para as crianças que estão nascendo. Não é assim. Quando eles oferecem ouro, incenso e mirra, eles estão dizendo: isso aqui é rei. Ele é rei. É realeza, ele está aqui numa manjedoura, mas ele tem sangue nobre. E aí no capítulo 3 aparece o arauto do rei. Isso também é importante. Toda vez que o rei ia visitar uma certa localidade, chegava o arauto antes. O que é que o arauto fazia? Ele preparava a cidade. Ele mandava decorar, colocar flores, tirar as pessoas de casa, trazer as pessoas para a rua para fazer o cortejo. Depois ele pegava a mensagem do rei, abria: assim diz o rei. E aí ele ia dizer: o João Batista é esse sujeito, ele é o arauto. O rei chega. Capítulo 4, esse rei prova que ele é poderoso. Ele é poderoso, ele de fato tem autoridade de rei. Essa autoridade dele é uma autoridade que não está apenas no mundo físico, no mundo palpável, é uma autoridade do mundo espiritual. Ele derrota o diabo. Ele diz: arreta Satanás, sai daqui, Satanás. E ao longo do ministério dele, ele vai provar isso para as pessoas, ao ponto do centurião olhar para ele e dizer assim: Jesus, manda só uma palavra, o meu servo vai estar curado. O que aquele centurião está dizendo? Ele está dizendo assim: ó, Jesus, eu sou um homem de autoridade, eu sou um soldado, eu sei o que significa ordenar. Quando eu mando, os meus soldados obedecem. E eu sei que o Senhor também tem autoridade, só que a sua autoridade é no mundo espiritual. O Senhor manda, as coisas acontecem. Capítulo 4, Jesus prova que ele tem autoridade. E no capítulo 5, o rei fala. Finalmente, o rei falou. Então ele é apresentado a sua genealogia, ele recebe a adoração de rei, tem um arauto que fala, que prepara o caminho para a chegada dele, ele vence os poderes das trevas e finalmente agora o rei fala. O que o rei tem a dizer? Imagina todas as multidões reunidas esperando. O que esse rei tem para falar para a gente? E aí ele introduz esse sermão. Vamos falar de felicidade. O que significa ser feliz? E sabe o que está por trás desse sermão? É que Jesus está dizendo que é impossível a árvore da felicidade crescer numa terra amaldiçoada. É impossível. Se você quer ser feliz, primeiro você precisa ser renovado. Se você quer experimentar o poder do Sermão do Monte na sua vida, você precisa estar em Cristo. Em outras palavras, você precisa ser convertido. Você precisa ter experimentado o Evangelho no seu coração. Essa mensagem aqui, irmãos, ela só tem sentido para quem está em Cristo. Se você chegar para uma pessoa que não conhece nada de Jesus, não conhece o Evangelho, não experimentou o poder do Evangelho, e você dizer para ele: felizes são os perseguidos, ele vai dizer que você é um tolo. Então Jesus, ele começa o seu sermão dizendo isso: olha, você precisa ser renovado para você experimentar o poder do Sermão do Monte. O próprio sábio Salomão, muitos anos antes de Jesus, cerca de 960 anos antes de Cristo, ele tinha dito que é vaidade correr atrás das coisas desse mundo. Ele que foi o homem mais rico que já existiu, foi o homem que teve mais mulheres que alguém poderia ter. Ele, depois de experimentar todos os prazeres que a carne lhe dava condições, ele disse: vaidade. É vaidade. Então Jesus ele vai
apresentar para as pessoas a seguinte ideia, irmãos, é que você não pode satisfazer uma necessidade espiritual com alguma coisa material e física. Não tem como. Não tem como. Sabe aquela pessoa assim que brigou com a mulher, diz, eu briguei com a minha mulher, eu estou tão chateado, quer saber? Eu vou comprar um carro. Entendeu? Ou aquela pessoa que diz assim, que está mal em casa, diz assim, eu briguei com meu marido, meu casamento não está legal, quer saber? Eu vou para o shopping gastar dinheiro. Como se comprar um carro, gastar dinheiro no shopping, de alguma maneira fosse trazer uma felicidade para aquelas pessoas. E qualquer pessoa olhando para isso diria, é tolice. E Jesus, ao longo das suas mensagens, ele vai dizer isso. É tolice você buscar a felicidade nas coisas desse mundo. É tolice você buscar a felicidade nos prazeres, porque toda proposta de felicidade do mundo é passageira e destrutiva, e não completa o seu coração. É como Saul, que quando estava angustiado, nem a coroa, nem o poder, nem o exército de Israel dava prazer para ele. É como aquele rei, Daniel capítulo 5, Beltesazar, que estava tendo uma noite de muita festa e de muita alegria, até que apareceu a mão, escreveu na parede a sentença dele, e naquele dia a festa dele acabou em grande angústia. São felicidades passageiras, circunstanciais. Jesus não promete isso. Sabe o que Jesus está prometendo? Uma infelicidade intocável, uma felicidade que não pode ser tirada pelas circunstâncias, uma felicidade que não pode ser roubada de você. Nada rouba. Perseguição não rouba, doença não rouba, inimizade não rouba, desemprego não rouba. Ele diz, existe uma felicidade espiritual, interior, um dom, um presente, é do Espírito Santo, que ocupa o seu coração, protege os seus sentimentos, ela ocupa todos os espaços da sua vida, de modo que aconteça o que acontecer fora de você, o seu estado interior não muda. É isso que Jesus está falando, e é isso que Jesus continua dizendo isso para todos nós. Então aqui, Jesus está pegando os seus ouvintes e nós, e levando para um outro patamar, para um outro nível, uma outra forma de enxergar a vida. O Sermão do Monte é diferente de tudo que você já ouviu, tudo que você leu, tudo que você viu na televisão, tudo que você escuta na internet, que você vê nos anúncios, aquilo que você vê no outdoor. A proposta de Jesus é diferente, é um outro padrão. Então isso é o contexto do tempo. Mas uma outra coisa que também você deve prestar atenção é o contexto político. O contexto político lança muita luz sobre essa mensagem. Eu falei para vocês que a chegada de Jesus havia no ideal do povo judeu a expectativa da chegada do reino. É como se no coração dos judeus já houvesse uma preparação em que os judeus do primeiro século estavam à espera de um grande acontecimento espiritual que fosse mudar a realidade deles. O coração deles estava preparado para a chegada do Messias. Inclusive já havia movimentos políticos para preparar para a chegada do Messias. Tem uma coisa um pouco parecida que está acontecendo nos nossos dias hoje, só que num grau menor, que seria o preparo do templo. Você já deve ter lido alguma coisa disso. Tem uma página na internet de uma instituição em Jerusalém, em que fala lá da preparação do templo. Então eles já estão fazendo as peças do templo em diversas partes do mundo, porque eles acreditam que alguma coisa vai acontecer que vai arrancar aquela mesquita dos muçulmanos que está lá no monte do templo, e quando chegar essa hora eles querem estar com toda a mobília do templo pronta já. Eles já estão fazendo isso hoje. Já estão treinando jovens para ser sacerdotes, para aprenderem a matar os animais e fazer os sacrifícios como eram feitos no Antigo Testamento. No primeiro século havia um pensamento mais ou menos parecido. As pessoas estavam com a expectativa de que algo poderoso estava prestes a acontecer, que o Messias chegaria. E o Messias ele foi proclamado pela maior autoridade profética da época, o João Batista. Então a Bíblia diz que João Batista estava cercado de uma grande multidão, com todos os religiosos lá, e ele de repente vê um homem se aproximando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então você imagina toda aquela multidão colocando os olhos em Jesus. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? João Batista dizendo: eu não sou digno nem de desamarrar a sandália deles. Eu estou dizendo para vocês que havia uma expectativa, já havia movimentos políticos, como uma classe chamada de zelotes. Os zelotes eram guerreiros, eles já estavam quase que preparando a rebelião. Vai chegar o nosso rei vai nascer, e na hora que ele pegar na sua espada e partir para cima de Roma, nós precisamos estar prontos. E já havia um movimento todo assim. O rei chegou, o rei vai falar. Então você imagina a expectativa do povo judeu. Agora sim, agora vai ser a hora. Agora o rei vai chamar a gente, o rei vai mandar a gente pegar as nossas espadas e sair derrubando os estandartes romanos do Oriente Médio, e a gente dominar tudo, e termos o rei implantado como era no tempo do rei Davi. O rei vai falar: silêncio. O que é que o rei fala? Felizes os mansos, felizes os perseguidos, felizes os injuriados, felizes os pacificadores. Você imagina um zelote ouvindo isso? Pacificador? Não, eu quero guerra, eu quero enfrentar Roma. Então, quando você lê o contexto, você analisa um pouco o contexto do Sermão do Monte, irmãos, você percebe que a proposta de Jesus do reino de Deus é completamente oposta ao reino dos homens. É diferente. No reino dos homens você tem que ser valente, você pega uma espada, você conquista através da guerra. Jesus vai propor uma ética de reino em que nós conquistamos através da nossa derrota. Nós ganhamos perdendo. Então é por isso que esse sermão chocou tantas pessoas. Você imagina um zelote ouvindo Jesus falando: felizes os mansos. Que manso, rapaz? Manso é fracassado. A gente tem que ser lutador, tem que ser guerreiro. Então é por isso que esse sermão choca tantas pessoas. Se você for pensar, a ética do povo hebreu não era tão diferente da nossa ética hoje. A nossa ética é: se esforce, exija, lute pelos seus direitos, ganhe o seu lugar no sol, tenha orgulho de si mesmo, siga o seu coração. Então essa ética, que era a mesma ética deles, Jesus quebra, dizendo: seja manso, seja humilde, se permita chorar, ser misericordioso, ser pacificador. É por isso, irmãos, que esse sermão chocou tantas pessoas e decepcionou tantas pessoas, e tem decepcionado centenas de milhões de pessoas que tentam se aproximar de Jesus. Quando chegam diante dessas verdades: não, eu não quero, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para a minha vida. Por fim, eu creio que é importante a gente lembrar um pouco do contexto religioso. Eu já toquei nesse assunto, mas tem mais algumas coisas que merecem ser mencionadas. Tinha pelo menos 4 grupos religiosos que estavam ouvindo essas palavras de Jesus: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Memorizaram? Mais ou menos, né? Quem eram os fariseus? Eu vou definir os fariseus em uma palavra. Os fariseus eram nostálgicos. Eles acreditavam que o segredo da felicidade, de uma vida que agrada a Deus, é você se apegar a todas as tradições do passado, você se apegar a cada uma delas e cumprir rigorosamente. E eles eram assim, eles se preocupavam com a forma de você lavar a mão, até com a sujeirinha que tinha ao redor do copo, até de dar o dízimo dos matos que cresciam na parede. Eles minúcias de religião, e eles acreditavam que felicidade era obedecer todas essas tradições, e eles criaram um sistema religioso altamente opressivo e legalista, que nem eles mesmos aguentavam o peso de tantas e tantas regras. Isso é dos fariseus. Os saduceus, eu vou chamar eles de modernistas, ou talvez os antigos liberais. Porque os saduceus eram diferentes. Eles diziam assim: nós temos que adequar a nossa religião aos padrões do dia de hoje. Então assim, nos dias de Jesus,
Você crê em ressurreição, você crê em anjos, crê em coisas espirituais, era um negócio meio estranho. Então os fariseus diziam, os saduceus melhor, diziam, vamos ter uma religião mais adequada ao nosso tempo, à nossa cultura. Vamos entender que algumas coisas assim são místicas, são antigas, não tem nada a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje, um tempo de tanto desenvolvimento. Eles são os modernistas. O terceiro são os essênios. Os essênios eram os isolados. Os essênios diziam o seguinte: para você ser feliz, tem que sair de Jerusalém, tem que sair do meio dos romanos, vamos viver no monte, no meio das cavernas, sem ter contato com ninguém, só orando, lendo as profecias e aguardando o dia que o Messias chegar, porque só vamos sair de cima desse monte quando o Messias lá de baixo ele descer. Venham, vamos implantar o reino. Aí a gente desce. Enquanto isso, nós vamos nos manter isolados de todas as pessoas. Eles diziam: a sociedade apodreceu, então vamos nos isolar e aguardar a chegada do Messias. Eram os isolacionistas. E por último, foi o que eu mencionei para vocês: os zelotes. Os zelotes eram os revolucionários. Os zelotes estavam preparando um exército. Lembra que teve um seguidor de Jesus que era zelote? Qual é o nome dele? Simão. A Bíblia diz lá: Simão, um zelote. Os zelotes eram revolucionários. Eles estavam constantemente levantando cartazes e indo fazer rebeliões, movimentos dissidentes. De vez em quando eles atacavam o exército, ou às vezes eles iam com cartazes lá de frente dos palácios romanos gritando: fora Atena. Não se faz isso. Mas eles eram revolucionários. Eles acreditavam que se você quer ver o reino implantado, pegue na sua espada e lute, conquiste, porque de outra maneira os romanos nunca vão sair daqui. O Sermão do Monte confronta cada um desses grupos. O Sermão do Monte confronta o legalismo dos judeus, aquele legalismo dos fariseus, que achavam que eram regrinhas e regrinhas e regrinhas. Jesus confronta isso. O Sermão do Monte confronta a visão modernista dos saduceus, que não acreditavam em nada espiritual. Jesus dizendo do reino dos céus, o vosso galardão dos céus. Jesus estava confrontando. Jesus estava confrontando os essênios que viviam isolados, porque Jesus disse: você tem que exercer misericórdia, você tem que ser manso, você tem que sofrer, ser perseguido. Então você não pode se isolar, você tem que viver no meio das pessoas para experimentar esse tipo de coisa. E Jesus, evidentemente, confrontou os zelotes. Não vai ser através da espada, mas é um reino espiritual superior. Você já parou para pensar que essas 4 tendências, elas ainda continuam nos nossos dias? Tem gente que acredita que você via Deus regrinhas, né? Regrinhas. Está medindo assim o comprimento das saias, passa o centímetro do joelho, criam uma coisa tão pesada, num ambiente tão pesado, um fardo que parece que não é graça. Nós estamos no tempo da lei. Tem aqueles que acham que a Bíblia está meio desatualizada, não é? A Bíblia está meio desatualizada. E 2000 anos atrás, muita coisa já aconteceu, a ciência se desenrolou, tanta descoberta. A gente meio tem que adequar a Bíblia e pensar que certas coisas que falaram no passado foi porque eles não tinham conhecimento científico. Hoje nós temos conhecimento científico, então nós temos que ler a Bíblia com a mentalidade moderna. Esses são os saduceus. E tem também os isolados, os essênios da nossa era, não é? Não, vamos nos isolar, eu não quero contato com o mundo, eu não quero contato com ninguém, eu não vou em lugar nenhum, eu não ando, da igreja para casa, da casa para a igreja para o trabalho, não quero mais conversa com ninguém. E por fim, tem aqueles revolucionários. Eu acho que a classe revolucionária cristã no Brasil tem mais crescido. Está aí hoje, crente, pegando cartaz, indo fazer protesto, participando de passeata, está crescendo isso. E novamente, a ética de Jesus é diferente. O Sermão do Monte escandalizou aquelas pessoas e continua escandalizando as pessoas até o dia de hoje. Irmãos, começando a caminhar aqui para as minhas conclusões. Por que o Sermão do Monte é importante para a gente? Primeiro, eu creio, além de tudo que eu já falei, o Sermão do Monte mostra
a necessidade de você nascer de novo. O Sermão do Monte coloca você contra a parede, dizendo o seguinte: essa mensagem aqui não faz sentido nenhum para você, a menos que você seja convertido a Jesus. Essa mensagem só vai fazer sentido para você quando você tiver os seus olhos abertos, quando você tiver os seus ouvidos destampados, quando você dobrar-se diante do Rei. Enquanto você não dobra os seus joelhos diante do Rei do Universo, enquanto você não se dobra diante do Criador de tudo, a mensagem dele, a ética dele não tem nenhum sentido para você. Mas quando você se dobra diante de Jesus, dizendo: Jesus, eu creio em Ti, eu acredito que o Teu sacrifício foi por mim, eu me entrego, eu vou viver para o Senhor, eu vou viver para a Tua glória. A partir de então, esse sermão se descortina e você começa a ver beleza, você começa a ver graça, e você começa a ver que vale a pena você estabelecer a sua vida a partir disso aqui. É por isso que esse sermão é tão importante. Mas para você que já creu, o Sermão do Monte mostra a mente de Cristo. Você quer saber como é que Cristo pensa? Você quer saber como Cristo sente? Leia o Sermão do Monte. Você quer saber como é que Cristo reagiria diante de certas situações? Leia o Sermão do Monte. Aplique o Sermão do Monte ao seu coração. O Sermão do Monte é um teste para você e para mim. É um teste do quanto nós amamos Jesus. Eu amo Jesus ao ponto de ser humilde. Eu amo Jesus ao ponto de chorar por causa da maldade, por causa dos pecados do mundo e por causa dos meus próprios pecados. Eu amo Jesus ao ponto de ter mansidão, não ser explosivo, não ser arrogante, não ser briguento, não viver querendo os seus direitos. Você ama Jesus a esse ponto? Você ama Jesus ao ponto de ser misericordioso? De você estender as mãos para uma pessoa que acabou de cuspir na sua cara, que acabou de lhe dar um murro, que ele acabou de inventar uma injúria, de difamar o seu nome? Você ama Jesus ao ponto de estender as mãos para essas pessoas? O Sermão do Monte coloca diante disso. Você ama Jesus ao ponto de cultivar um coração limpo, um coração que não é sujo pelo pecado, um coração que tem sempre intenções puras, que sempre espera o melhor das pessoas, que nunca vive com o pé atrás, mas que tem uma certa condescendência para com as pessoas? Você ama ao ponto de ser pacificador, de ver duas pessoas afastadas e você construir pontes entre essas pessoas, construir pontes entre os pecadores e o Criador? Você ama Jesus ao ponto de aceitar ser perseguido, aceitar ser difamado, aceitar as pessoas inventando mentiras a seu respeito, falando de palavras que você nunca disse, como se você tivesse dito? O Sermão do Monte é um teste. O Sermão do Monte é um teste para o nosso coração. Em terceiro lugar, o valor do Sermão do Monte é mostrar o caminho para a felicidade. É tirar o seu foco desse mundo e dizer assim: ó, pare de olhar para as coisas, pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para o seu marido, para a sua esposa, dizendo: me faça feliz. Para de pensar que se você for ter aquele emprego que você gostaria de passar naquele concurso, que você das coisas, eu vou ser feliz. Se eu tiver tantos filhos, ou se os meus filhos ficarem bem, eu vou ser uma pessoa feliz. Jesus está nos colocando diante dessa ideia, dizendo: pare de olhar para essas coisas e olhe para o Senhor, olhe para o céu, olhe para o espiritual, olhe para o transcendente, porque a sua felicidade está nessas coisas. Sua felicidade não está nada relacionado a esse mundo. Então não adianta você ficar buscando experiências. Eu preciso me redescobrir, eu preciso experimentar novas coisas, eu preciso ter novas sensações, eu estou precisando dar uma repaginada na minha vida. Você não está precisando de nada disso, você está precisando de novos pensamentos, você está precisando de Jesus. Não adianta correr atrás de experiência mística, pulando de igreja em igreja. Se você quer experimentar felicidade, mergulha no Sermão do Monte e clame ao Senhor para que esse sermão se torne parte da sua existência. Eu diria que o Sermão do Monte também é importante para nós, porque é um dos meios
mais impactantes de evangelizar. É um dos meios mais impactantes. Qualquer pessoa que não crê, colocada ao lado de alguém que é sempre humilde, que tem um coração sensível, que é manso, que ama o que é justo, que é misericordioso, que é limpo de coração, que aceita sofrer injúria, que aceita ser perseguido, que é pacificador, qualquer pessoa que não creu, colocada diante de alguém assim, é impactado. É impactado. Você não precisa nem abrir sua Bíblia para ler João 3,16, porque as pessoas já vão ver Cristo em você, em cada uma das suas ações. As pessoas vão olhar para você e dizer: tem uma coisa diferente nessa pessoa, tem um princípio diferente que ocupa o coração dessa pessoa. É por isso que o Sermão do Monte é tão relevante para a evangelização, porque você evangeliza sem dizer uma palavra. E por último, o Sermão do Monte nos lembra que o caminho do reino não é fácil. Não é fácil viver no reino. Jesus falou que você tem que carregar uma cruz, que você precisa negar a si mesmo. Então, meus irmãos, nos domingos que virão, nós vamos continuar olhando mais essas verdades. Eu quero passar por cada versículo. E eu quero te dizer o seguinte: você pode estudar o Sermão do Monte e continuar sendo a mesma pessoa que você é hoje, mas eu espero que isso não aconteça para você. Eu espero sinceramente que o Espírito Santo de Deus leve isso aqui ao seu coração e revolucione sua maneira de ver a vida, pensar a vida, se relacionar com as pessoas, e que nós sejamos tão moldados por esse sermão ao ponto das pessoas verem Cristo em nós. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Estava com saudade de vocês, viu? 3 semanas, né? Sem vir aqui, recebi muita ligação, algumas ligações de boas-vindas, meio disfarçadas de reclamação, mas eu entendo. Vamos estar com vocês, vamos orar.